É uma alegria estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, para adorar ao Senhor, meditar na sua palavra neste domingo pela manhã. Ainda em clima de pandemia, e as coisas parecem que cada vez mais pioram, mas nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, temos as ricas bênçãos de Deus sobre nós. Para o crente, tudo é bênção, quer seja vida, quer seja morte, é bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, estamos estudando no Evangelho de Lucas, por isso falar diretamente do Senhor Jesus Cristo, sempre que passou por situações difíceis, o que ele fez? Ele orou. Jesus foi tentado no deserto por 40 dias, ali por Satanás. Jesus estava em oração, certamente, jejum e oração. Quando escolheu os seus 12 apóstolos, Jesus passou a noite inteira em oração. Jesus ensinou muito sobre oração, como foi lido hoje, na verdade, em Lucas capítulo 11. E novamente o Senhor Jesus vai orar. Sendo que agora é uma das orações talvez mais significativas do ministério do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é Jesus orando num dos momentos mais difíceis de sua vida. Então, vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo hoje, em Lucas capítulo 22, verso 39, que a oração nos fortalece para a obediência no meio das dificuldades. É difícil ser a vontade de Deus quando tudo está tranquilo, já é difícil. Muito mais difícil é obedecer à vontade de Deus no meio da tribulação, da tormenta, das tentações, das perseguições. Jesus, nesse texto, Lucas 22, do 39 ao 46, está passando por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Na verdade, está começando esse momento mais difícil, que será o momento da sua prisão, julgamento e crucificação. Lembre-se, Jesus é o Filho de Deus. Ele viveu desde a eternidade passada, é infinito em todos os aspectos, e Jesus se fez carne, se autolimitou para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Imagine como ficou o psicológico do Senhor Jesus Cristo, o emocional no Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, e talvez você diga, mas ele é Deus. Então, sendo Deus, ele não sentiu nada, foi tranquilo, porque afinal de contas ele é todo-poderoso. E a verdade, Jesus é todo-poderoso, é onisciente, é onipresente. No entanto, ao se limitar, ao se fazer carne, Jesus deixou o uso desses atributos divinos. Não deixou de tê-los, porque é da essência de Jesus, que é Deus, mas deixou o uso quando se autolimitou, de modo que o Espírito Santo o guiava em tudo. Então Jesus, mesmo sem pecado, mesmo Filho de Deus, consciente de tudo que ele era, precisava orar. E nos evangelhos, nós observamos Jesus orando, não só nos momentos difíceis, mas em todos os momentos. Quando tinha tempo, Jesus estava sempre orando. Isso de cara já é uma lição para todos nós. Devemos aproveitar este momento de pandemia e de isolamento para quê? Para orar, né? Aproveite esse tempo. Se você está recluso, isolado em sua casa, ou se está trabalhando, mas tem esse tempo a mais no seu lar, dedique tempo para orar. E se não tem tempo, aí é o caso de acordar mais cedo, de dormir mais tarde, de acordar de madrugada, mas de conseguir tempo para oração. Porque este é o ensino do Senhor nosso Deus, este é o método de Deus para obedecermos ao Senhor nos tempos difíceis. Então, nesses versículos, vamos aprender isso. A oração nos fortalece para a obediência em tempos difíceis. Lucas 22, verso 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue
caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Esse texto, irmãos, é maravilhoso, é fantástico para as nossas vidas. Certamente, eu não gosto de dizer isso, mas certamente dá para passar a manhã toda só refletindo sobre tudo que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta, mas não vamos fazer isso, não vamos passar a manhã toda, mas que Deus esteja lhe abençoando para que você medite, e reflita e mude sua prática de vida com relação à oração. Nós temos o exemplo positivo e o negativo de oração nesse texto. Vamos aprender sobre enfrentar a hora mais difícil das nossas vidas. Todos nós vamos ter essa hora mais difícil, um momento ou em outro. Vamos aprender a enfrentá-la através da oração. Jesus nos traz 3 ensinos aqui sobre a oração. O primeiro ensino óbvio desse texto é que a oração, devemos orar para não entrar em tentação. A oração é fundamental para não entrarmos em tentação, cairmos em tentação. Então, às vezes, se você tem algum pecado muito difícil de vencer, que tem lhe atormentado por anos, como você supera e vence? Orando. Então, tem que orar e suplicar ao Senhor. Novamente, Lucas 22, verso 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Perceba no verso 39 que acabou o momento da ceia do Senhor. Eles saíram do cenáculo e então eles foram para o Monte das Oliveiras. Normalmente, Jesus iria para Betânia, que é próximo, para a casa, do seu amigo, de Lázaro, Maria e Marta. Tinha acabado de sair de lá, veio para Jerusalém, entrou em Jerusalém, foi recebido com louvores, passou a semana pregando o evangelho do reino e sendo perseguido e respondendo às perseguições, até o momento em que celebrou a Páscoa, nesta quinta-feira, celebrando a Páscoa e vários ensinos, um momento de oração, entoaram um hino e então saíram e chegaram aqui no momento, nesse local, no Monte das Oliveiras. Para quê? Para orar. Então, hoje tem muito esse misticismo de orar no monte, hoje na modernidade. Os seres humanos gostam do que é místico, eles gostam da simpatia, daquele sobrenatural folclórico que não existe, como se orar hoje no monte fosse mais espiritual e mais poderoso do que orar na planície. Realmente não dá para entender essas coisas, porque não precisa você subir no monte para orar. Se você orar, já é muito importante. Não importa se é no seu quarto, se é na rua, se é no ônibus, não importa. Importa que você ore, Não precisa orar no monte, até porque dá muito trabalho. Só para subir um monte, você vai perder o tempo, podia estar orando. Quando Jesus ia para o Monte das Oliveiras, é porque não tinha outro canto para orar, entende? Então, ele ia para um local confortável, dentro da realidade daquela época, e distante, para que ninguém atrapalhasse o momento da oração. Hoje nós temos outros locais para orar. Então Jesus foi a esse local. Lembre-se que essa semana, como acabamos de falar, foi uma semana muito difícil, semana muito complicada, muitas tentações, na verdade, muitas perseguições, saduceus, fariseus, todos contra Jesus, questionando a autoridade de Jesus, questionando os seus ensinos. Na ceia do Senhor foi revelado ali, pelo menos de uma maneira discreta, mas foi revelado o traidor, e Jesus ensinou aquilo para os seus discípulos, e falou também com relação ao questionamento deles, queriam ser o maior, tinham isso dentro da cabeça deles, nada de humildade, mas muita soberba e destaque pessoal. Então foi uma semana muito complexa para o Senhor Jesus Cristo, e então ele dedicou esse tempo aqui para orar. Lembrando que ele já tinha orado no final ali da ceia, João 17 destaca essa oração, e então no momento do jardim, no Getsêmani, o Senhor Jesus tira para orar. Lucas, esse texto aqui de Lucas, é o relato mais resumido dos sinóticos, dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas é o mais resumido. Lucas nem diz o nome do local, só diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Pronto, o local escolhido, ele nem revela que é o Getsêmani, mas Mateus e Marcos apresentam o nome. Se for lá para Mateus 26, 36,
você vai ler o seguinte, é a mesma história, o mesmo relato. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Então, deixou muito claro, ó, fiquem orando, eu vou orar aqui em particular, e vocês continuam aqui orando, obviamente, por mim, orando pelo que vai acontecer. Se nós lermos, não é o caso hoje, mas se nós lermos João 13 até o capítulo 17, nós vamos perceber tudo que Jesus pregou, ensinou ali no período da ceia do Senhor, com relação à sua partida, à sua prisão, ao seu abandono, né, que os seus discípulos iriam abandoná-lo. Então Jesus ia passar por um momento muito difícil, e falou obviamente da crucificação. Embora os apóstolos não entenderam tudo, ou entenderam alguma coisa no fim daquele período, daquele sermão, chamado Sermão do Cenáculo, mas o fato é que Jesus, lá no Getsêmani, pede para que os discípulos orem com ele, e ele ora em particular. É muito interessante que na nossa igreja, quando estávamos no período de cultos presenciais, talvez muitos irmãos não percebessem isso, né? E falhamos talvez até em avisar mais, mas 6 horas da noite, o culto começa às 6h30, 18h30 da tarde para a noite, então às 18 horas havia uma reunião de oração na sala aqui atrás, onde vários irmãos se reúnem ali para orar uns pelos outros, mas orar pelo culto, orar pelo louvor, pela adoração, pela mensagem. Para quê? Para que Deus use o seu Espírito Santo para abrir corações e mentes, porque nós sabemos que é somente por meio da oração, do querer de Deus. Marcos 14, verso 32, também fala o nome do local ali, o Getsêmani, mesmo texto, semelhante ao de Mateus 26, 36. Então, o Getsêmani, o que era um Getsêmani? Era o nome de um bosque de olivas, onde haviam muitas olivas ali, daí é o Monte das Oliveiras, e nesse bosque havia também uma prensa de moer, né, as olivas para fazer o azeite. Era um local ali reservado, onde eles ficaram para orar. Já era tarde da noite, muito provavelmente não foram para Betânia porque era tarde, muito tarde mesmo, talvez ali perto de meia-noite ou algo nesse sentido. Para a época era bem tarde, e além disso, no período da Páscoa, eles não deveriam sair de Jerusalém. Celebrava a Páscoa em Jerusalém e ficava todo aquele período em Jerusalém. Eles não podiam sair como era de costume naquela época. E então, segundo o relato de Lucas, Jesus ali no Getsêmani pede para os seus discípulos que orem para não entrar em tentação. E quando nós aplicamos esse texto nas nossas vidas, nós pensamos assim: orar para não entrar em tentação, em toda e qualquer tentação. É verdade, nós devemos orar para não entrar em qualquer tentação que vier nas nossas vidas. Mas qual era a tentação específica aqui, pelo qual Jesus pediu para os seus discípulos orarem? Não fica explícito, mas é claro, pelo contexto anterior do que Jesus já havia vivido e pelo que Jesus vai viver no momento do julgamento, prisão e crucificação. A tentação aqui era não fazer a vontade de Deus. Então, o pedido de oração deveria ser explicitamente esse: orem, para que vocês não entrem, não caiam em tentação, na tentação de não fazer a vontade de Deus. E Jesus também orou por isso, para que ele viesse a fazer a vontade de Deus, mesmo sabendo qual era a vontade do Senhor. Perceba, essa foi a hora mais terrível e difícil da vida de Jesus. É complicado colocar em palavras aqui, por isso essas palavras nós estamos lendo, e dos outros evangelhos, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, elas são precisas e elas retratam o que Jesus sofreu, seus sentimentos, emoções e conflitos. Nós não entendemos plenamente tudo o que aconteceu aqui, mas podemos ter um vislumbre de que Jesus estava orando, e os seus discípulos deveriam orar também por ele, Jesus, para que ele cumprisse a vontade de Deus. Veja que até mesmo o Filho de Deus, Jesus, orava para não entrar em tentação. Ele pediu para os discípulos orarem, e ele também foi orar para não entrar ou cair em tentação. Aí vem uma pergunta: Jesus, que é Deus, poderia cair em tentação? Certamente não, porque ele é Deus perfeito, sem pecado. Jesus não teria como
vir a cometer um pecado, mas mesmo assim, a tentação era enorme e afetava o emocional do Senhor Jesus Cristo. Ele não chegou ao ponto de cometer nenhum pecado, óbvio, porque ele é Deus. Se Jesus cometesse um pecado, não seria Deus, não seria qualificado para morrer na cruz pelos nossos pecados, não haveria salvação, cristianismo, Bíblia, nada do que nós estamos fazendo aqui. Então Jesus nunca pecou realmente, ele não é um líder de uma religião, ele é Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Mas, enquanto homem, Jesus também sofreu. Homem sem pecado, sim, mas sofreu, sentiu a tentação, sofreu aquela pressão do que haveria de vir na sua vida em breve, a cruz, e então ele ora e pede para que seus discípulos orem por ele. Oração para não entrar em tentação, não cair em tentação. Temos que orar constantemente. Às vezes, passamos por tentações, dificuldades, problemas de toda ordem que envolve, obviamente, a espiritual, e não oramos. Tentamos resolver com as nossas forças, tentamos resolver com a nossa sabedoria, achamos que somos fortes demais, quando não somos, por isso não oramos. Então, quando passarmos por dificuldades terríveis, sofrimentos inimagináveis, que cada um aqui deve passar, suas angústias mais profundas, dúvidas, receios, o que é que você deve fazer? Orar. Não tenha dúvida, ore. Simplesmente se coloque numa situação de isolamento, né? Fique longe de tudo, desligue celular e internet e vá orar. Peça para os seus irmãos orarem também, como Jesus pediu. Veja que humildade, o Filho de Deus pedindo, orem. Não era só por ele, certamente pelo Senhor Jesus Cristo também. Oração para não entrar em tentação. Mas também, um segundo ensino do Senhor Jesus Cristo aqui, se refere à grande oração. A grande oração pela vontade de Deus. Essa é a grande oração. Em que sentido? No sentido de que todos nós temos que orar pela vontade de Deus. Nós não sabemos a vontade específica de Deus para nós a cada dia, mas nós devemos orar. E quando eu oro pela vontade de Deus, não quer dizer que eu não posso colocar o meu pedido, né? Por exemplo, eu quero mudar de emprego, né? Eu tenho um trabalho, eu quero mudar de trabalho, e eu digo, Senhor, eu tenho esse desejo, está difícil lá no trabalho, algumas situações difíceis, que o Senhor me dê outro trabalho, se o Senhor quiser, obviamente. Então, é um pedido de oração, onde eu expresso o meu desejo, mas peço pela vontade de Deus. As duas coisas são legítimas dentro da Escritura. Leia então comigo, observe, Lucas 22, 41. Ele, por sua vez, Jesus, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. A oração, a grande oração pela vontade de Deus. Jesus orou pedindo pela vontade de Deus na sua vida. Pergunta, Jesus, eu não sei se vocês vão conseguir responder daí, mas Jesus, ele sabia a vontade de Deus para a vida dele, nesse momento aqui? Sabia? Ele conhecia as profecias de que ele tinha que sofrer, se sacrificar pelos pecados dos homens? Sim, por aqueles que haveriam de crer? Sim, Jesus sabia. Então, como Jesus ora pela vontade de Deus, sabendo qual é a vontade de Deus para a vida dele? Jesus sabia. Nós nem sempre sabemos a vontade específica para a nossa vida particular, porque a Bíblia não tem revelação específica para nós, né? O que é onde eu vou trabalhar, com quem a pessoa vai casar, especificamente a Bíblia não revela. No caso de Jesus aqui, foi revelado, né? Isaías 53 deixa muito claro, e outros textos do Antigo Testamento, que Jesus haveria de morrer numa cruz pelos pecados dos homens, por aqueles que haveriam de crer. Então, se Jesus sabia a vontade de Deus, pelo que Jesus orou com relação à vontade de Deus? Jesus não orou para saber a vontade de Deus. Jesus orou para ter forças para cumprir a vontade de Deus. Muitas vezes, irmãos, lendo a Bíblia, nós sabemos a vontade de Deus para nós. De modo geral, nós sabemos que a oração é a vontade de Deus para nós. Orar no meio da dificuldade. Sabemos que o desespero
não é típico dos crentes no Senhor Jesus Cristo. Sabemos que nós devemos passar pelos momentos de angústia e de dificuldade com sobriedade, confiando no Senhor e orando. E quando estivermos angustiados e tristes, que é o caso do Senhor Jesus, o que é que nós devemos fazer? Nos retirar para orar e entregar tudo nas mãos de Deus. É isso que nós devemos fazer. Os crentes nem sempre fazem isso. Em lugar de orar, eles vão reclamar, vão brigar, vão fazer outra coisa para poder resolver a sua ansiedade, o seu problema, a sua angústia. Alguns vão comprar, outros vão buscar algum tipo de lazer, e aí vai. Quando, na verdade, a oração é o que nós devemos fazer quando estamos passando por terríveis tribulações. E orar pelo quê? Orar por forças para cumprir a vontade de Deus. Era por isso que Jesus estava orando, Jesus estava angustiado. Olha Mateus 26, verso 37. Veja, o relato de Lucas ele é muito sintético, né? Mateus e Marcos, eles descrevem mais a agonia de Jesus, ou descrevem em outro sentido, né? Em outra perspectiva. Olha Mateus 26, 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então veja, Lucas não fala de Jesus ter chamado os 3 de modo mais específico para orar. Mateus e Marcos falam isso. E então os outros ficaram num canto, provavelmente tinham que orar também. E então Jesus chamou os 3 que ele mais confiava, e digamos assim, Jesus abriu o coração para eles. Jesus não abriu o coração para todos. Jesus abriu para esses 3, e depois para todos nós, porque foi revelado nos evangelhos. Mas diz aqui que ele chamou Pedro, Tiago e João, e disse, ele começou a entristecer-se muito, a angustiar-se. Irmãos, essas palavras usadas aqui, a alma de Jesus estava profundamente triste, até a morte, nos lembra Elias fugindo de Jezabel, que também estava profundamente desesperado, triste, ele queria a morte, nos lembra Jó, quando também pedia a morte, em um certo sentido, era melhor que ele fosse um aborto, alguns dos relatos de Jó ali, e Jó não pecou naquilo que ele colocou, mas o fato, por que não pecou? E por que Jesus também não pecou aqui? Porque a condição de ser humano, Jesus não tinha pecado enquanto homem, mas o ambiente ao redor de Jesus era hostil, o que queriam fazer com Jesus era hostil, então isso afetava de fora para dentro, o psicológico, as emoções do Senhor Jesus Cristo, por mais perfeito e sem pecado que ele estava. E aqui é importante nós refletirmos. Existe um mito nas igrejas evangélicas de que um crente forte e espiritual é aquele que não sofre, não fica triste, né? É aquele que não se angustia. Esse é um crente espiritual. Eu já vi muitos crentes professando essa força até publicamente. Quando vem a provação, a tentação, muitos deles desmoronam. Por quê? Porque era só para mostrar à congregação um tipo de espiritualidade que é falsa. É falsa. Verdadeira espiritualidade é como a do Senhor Jesus Cristo. Você reconhece os seus sofrimentos, tentações, dificuldades, problemas, angústias e se retira para orar. Aí sim, é um crente espiritual. Por quê? Não é um crente sem pecado. Jesus sim, né? Jesus não precisava ser crente porque ele era objeto da fé, né? Nós cremos em Jesus, mas Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele sofrendo essas angústias, se retirava para buscar forças no Pai, para que o Espírito Santo de Deus o fortalecesse, como fortaleceu na tentação do deserto. Então, um crente espiritual não é aquele que sempre está ali, forte em todos os aspectos, porque isso não existe, isso é um mito. Na verdade, o crente forte no Senhor, que a gente diz, um crente espiritual, é aquele que ora, é aquele que enfrenta a tribulação com sobriedade por meio da oração. Quando vem angústia e sofrimento, o que é que eu vou fazer? Vou imitar Jesus.
vou para um canto sozinho orar, mando um WhatsApp para os meus irmãos orarem comigo, não precisa ser todos os irmãos, a não ser que você queira, alguns que eu gosto mais, confio mais, e aí eu vou especificar minha situação para estes e vou orar em secreto para que o Senhor me conforte. Veja, depois voltaremos para esses versículos de Mateus 26, 37 a 38, mas o importante é que Jesus sabia a vontade de Deus, sabia, foi revelado a ele entendeu pela escritura do Antigo Testamento, e ele estava se preparando para a cruz. Jesus orou por forças, para obedecer à vontade de Deus, no momento mais difícil de sua vida. Então, muitos crentes, quando passam por tribulação, não consigo ler a Bíblia, não tenho condição de orar, muito menos ir à igreja, quando podia-se, né? Entendem? E é exatamente o contrário. Você percebe que você amadureceu na fé e está mais perto de Deus, quando no meio da tempestade, você ora, você lê mais a Bíblia, você busca o Senhor. Então, essa sua tribulação, ela vai se tornar uma bênção na sua vida. Por isso que eu comecei dizendo, vida ou morte, para o crente, tudo é bênção. Porque na vida, nós glorificamos a Deus aqui na terra, e na morte estaremos consolados com o Senhor nos céus, aguardando a ressurreição e a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, sempre ganhamos, em todos os cenários, até nos sofrimentos terrenos, nós ganhamos. Quando eu digo ganhamos, quer dizer que somos vencedores, não porque não vamos passar por problemas, mas porque ao passar pelos problemas, nos aproximamos mais de Deus, temos um relacionamento mais íntimo por meio da oração, a nossa fé aumenta, confiamos mais no Senhor. Imagine um crente que nunca passa por problemas, como ele vai aprender estas coisas? No mundo caído, no mundo cheio de pecado, é assim que nós aprendemos a confiar mais no Senhor. Observe então que Jesus estava angustiado. A angústia aqui, tristeza e angústia. A angústia é ficar aflito com a provável implicação da angústia. E qual era a implicação dessa angústia? Cruz, separação de Deus. Nós, seres humanos, sofremos ao nos separar dos nossos entes queridos. Um filho que fica adulto e vai morar em outra cidade. Imagina só um parente que se perdeu nesse período de pandemia. Imagine o sofrimento. Nas redes sociais, o pedido de oração é para consolar essas famílias. Essa semana eu soube de um pastor, eu não o conhecia, mas das igrejas bíblicas, que partiu esses dias, né? Está com o Senhor. Então, que situação! É uma bênção, porque está com o Senhor, livre da opressão do pecado aqui da terra, mas todos nós sofremos por conta da separação, da perda, pelo menos dessa separação provisória desse irmão. Então, é ficar aflito, a angústia é isso, ficar aflito com o que vai acontecer. O que estava ali sobre Jesus era a iminente chegada da cruz. Jesus estava sofrendo porque iria ser separado do Pai, porque os nossos pecados seriam colocados sobre Jesus. O Senhor Jesus, ele não escondeu sua tristeza, ele não escondeu sua angústia dos seus discípulos. Foi humilde, dependeu de Deus, lembre-se disso. E Jesus não tinha pecados. Mais uma vez, ele sabia a vontade de Deus. Difícil era fazer a vontade de Deus. Esse é o pedido de oração, para não entrar em tentação. E aqui outra lição muito importante de Jesus para nós. A vontade de Deus nem sempre é tranquila e fácil. Há outro mito nas igrejas evangélicas. Se eu tenho paz no meu coração, então é a vontade de Deus. Não necessariamente, certo? Não necessariamente. Às vezes a vontade de Deus, revelada pela Escritura, como no caso de Jesus, ela não traz tanta paz. Aqui é um relato de que Jesus não estava com paz. Jesus estava triste e em agonia. Tinha paz com Deus no sentido que Jesus não tinha nada que afetava o relacionamento com o Senhor nosso Deus, mas não estava tranquilo, o sentido de paz que nós mencionamos corriqueiramente. Então isso é um mito. Sentir paz no coração, tranquilidade, não indica que você está dentro da vontade de Deus. Você pode muito bem se autoconvencer
de que o seu estado de pecado é tranquilo. Os fariseus faziam muito isso, os saduceus também. Na hipocrisia deles, eles estavam em paz, tranquilos, achando que aquilo ali era a vontade de Deus, obedecer à lei de Moisés, circuncidados, judeus, achando que já estavam garantidos para a salvação, porque viviam dentro de uma religião. Religião esta, judaísmo, que era longe, distante da revelação de Deus do Antigo Testamento. Então, lembre-se disso. Jesus estava triste e angustiado por fazer a vontade de Deus. Certamente, depois de vencer, realizar a vontade do Senhor, morrendo na cruz pelos nossos pecados, alegria indizível, certamente. Olha então, Lucas capítulo 22, verso 44. Lucas aqui ele não faz a mesma descrição da angústia de Jesus, de Mateus e de Marcos, mas ele é muito enfático. Olha Lucas 22, 44. Esse relato de Lucas 44 só aparece aqui, no Evangelho de Lucas. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Você já transpirou gotas de sangue? Medicamente, diz que é possível, quando você sofre um tamanho estresse, né, de modo que os seus poros dilatam, então você transpira, né, gotículas de sangue. Pode ser o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, pode ser o estresse, a agonia antes da cruz era tamanha que o Senhor Jesus transpirou gotas de sangue e ali ele orava mais intensamente. Olha bem, quanto mais agonia e tristeza, mais ele orava. Essa é a proporção. Quanto mais sofremos, mais devemos orar. Crente que busca a vontade de Deus. O errado é, quanto mais eu sofro, mais eu me afasto de Deus. E aí não tem lógica. É realmente pecado em cima de pecado e vai dar numa completa tragédia. Por isso temos que ler esses textos hoje para nos preparar para as situações difíceis, para as tentações. Quanto mais Jesus sofria, mais intensamente ele orava. E perceba, transpirando gotas de sangue. Por quê? Por que tamanha agonia? Por que transpirar essas gotas de sangue? Por que tamanho sofrimento e tristeza? Só uma resposta: por amor. Jesus sofreu tudo isso, o sofrimento dele começa aqui, claramente a gente observa, mas principalmente na cruz, e o sofrimento do Senhor Jesus Cristo aconteceu por amor a todos nós. Por isso, cremos, a Bíblia nos deixa claro isso, que não teve uma pessoa que mais lhe amou do que o Senhor Jesus Cristo, que nunca lhe traiu, nem vai lhe trair, e que morreu na cruz pelos seus pecados. Veja que grande sofrimento, somente porque nos amou, para nos livrar da condenação dos nossos pecados, do castigo do inferno, e para nos dar um relacionamento com Deus. Isaías 53, verso 4 e 5, o evangelho do Antigo Testamento, basicamente, nos mostra essas verdades. Isaías 53, 4, nós lemos: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados, fomos libertados desta condenação, porque Jesus sofreu por nós. Verso 8, Isaías 53, 8, por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido, por causa do nosso pecado foi Jesus ferido. Aqui Isaías está falando especificamente para Israel, né? O povo de Israel aqui, profeticamente, apontando para Jesus Cristo, quando viria morrer na cruz, mas obviamente se refere também ao povo de Deus, igreja, né? Que não é a mesma coisa de Israel, mas é o povo de Deus. Isaías 53, verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo,
fazendo-o enfermar. Difícil entender estas verdades. Foi do agrado de Deus moer Jesus, né? Fazer Jesus ficar enfermo, doente, morrer. Foi da vontade de Deus. Por que Deus é mau? Certamente não. Porque não havia outra possibilidade de salvar o homem pecador. Não há outra possibilidade. Então, se Jesus não morresse na cruz, não haveria caminho para nós encontrarmos o Pai. Então, não há religião, não há outra pessoa que nos leve a Deus, exceto o Senhor Jesus Cristo. Então, não é toda religião que leva a Deus, mas somente a fé no Senhor Jesus. Então, temos que compreender que foi a vontade de Deus moer o Senhor Jesus Cristo. E ainda no verso 10, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olhe o trecho, quando der ele, Jesus, a sua alma como oferta pelo pecado. Lembra que Mateus e Marcos descreveram o sofrimento, a agonia de Jesus, né? Ele estava com uma tristeza profunda, uma tristeza da alma, uma tristeza para a morte, porque a alma de Jesus foi oferta pelos nossos pecados. Jesus nunca pecou, nunca fez mal a ninguém, nunca cometeu nenhuma infração diante da lei do Senhor nosso Deus. Na verdade, Jesus é Deus, sempre existiu, é eterno, infinito, soberano sobre tudo. Por que ele veio se fazer carne e morrer numa cruz pelos nossos pecados? Para nos livrar da condenação do inferno, que nós escolhemos, porque escolhemos o pecado e não escolhemos Deus. Por que Jesus fez isso? É quase que inexplicável. Tanto que quando você prega o evangelho para uma pessoa e fala essas verdades para uma pessoa que nunca creu em Jesus, ela nem acredita, né? Como pode? Não, de graça, pela graça, como assim? Né? Ela não acredita que a salvação é desta forma, pelo sacrifício de alguém que nunca cometeu nenhum erro, nenhum pecado, mas é exatamente isso. E esse é o tamanho do amor de Deus, é a profundidade do amor de Deus, a misericórdia do Senhor. É inexplicável numa justiça humana. Por isso que a justiça de Deus, redundantemente falando, ela é divina. Deus não quer nada de nós. Deus deu a salvação, obviamente que houve um preço, a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, mas esta salvação foi pela graça de Deus, para que nós tivéssemos relacionamento com Deus. E os crentes não querem orar. E os crentes não valorizam este relacionamento com Deus. E os crentes não leem a Bíblia para conhecer Deus, conhecer Jesus, o plano e a vontade de Deus nas suas vidas. Entende? Então, como pode alguém que crê em Jesus não se dedicar com toda a sua vida à obra de Jesus, que é a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo? Né? Nós temos que nos dedicar o máximo que podemos. Volte então para Lucas, capítulo 22, verso 41. Lucas 22, 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. A angústia de Jesus aqui foi por amor a nós, os que creem. Então Jesus ora, não para ser livre, da angústia, mas para fazer a vontade de Deus. Veja o que Jesus diz: se queres, passa de mim este cálice. Se queres que eu não morra na cruz, né? O cálice da ira de Deus. Cálice é uma figura que se refere à ira do Senhor. Então Jesus está orando: Pai, se queres, me livra de sofrer a tua ira, a ira que o Senhor vai dar para aqueles que vão crer no Senhor, que não vão crer no Senhor. Me livra dessa ira, não joga sobre mim, não impute a mim esta ira. Basicamente esta é a oração. Contudo, não se faça a minha vontade. Então Jesus é muito claro, mas a tua vontade. Então Jesus ora para que se cumpra nele a vontade do Senhor. Ele sabe qual é a vontade de Deus. Ele não está orando para descobrir a vontade do Senhor, mas para passar por aquela tristeza e agonia e realizar a vontade do Senhor nosso Deus. Você acredita que temos que passar por tristezas e agonias
para realizar a vontade de Deus? Quantas coisas você acha que nós devemos rejeitar e deixar? Coisas desse mundo que às vezes parecem muito caras e bonitas, temos que rejeitar, cortar da nossa vida, porque esta não é a vontade de Deus. Então não ache estranho na sua vida você ter que cortar coisas, você rejeitar coisas, até pessoas, para que você realize a vontade de Deus na sua vida. E obviamente, esta vontade de Deus, ela é pautada pela Bíblia Sagrada. Não é pelo que você acha que é a vontade de Deus, mas é pelo que a Bíblia diz. Que isso fique muito, muito, muito claro. Então, quando não sabemos a vontade de Deus, devemos orar pelo plano do Senhor, certamente. Mas quando já sabemos a vontade de Deus, oramos para que o Senhor nos fortaleça, para que venhamos a vencer assim como Deus quer. Lembre-se que Jesus estava enfrentando a hora mais difícil da sua vida. Lucas 22, 53, depois nós vamos observar melhor esse texto outro dia, mas olhe Lucas 22, 53. Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Jesus orou para se preparar para esse momento. Jesus orou exatamente para se entregar. Jesus não abriu a boca, Jesus não revidou, ele poderia, né? Vemos o relato de Pilatos, olha, você não fala nada, eu tenho poder para resolver sua vida aqui, lhe livrar, e você não diz nada. Resposta do Senhor Jesus Cristo, olha, Pilatos, você só tem poder porque ele foi dado por Deus. Pronto, você está sendo o instrumento da vontade de Deus, o poder na verdade não é seu. Perceba como Jesus estava convicto e firme da sua missão. Mas para você ver se Jesus firme, indo para a cruz, tempo de oração, intensa oração, dedicada a ser fortalecido pela vontade de Deus. O sofrimento de Jesus foi enorme, era a hora e o poder das trevas sobre ele, né? O Pai permitiu que isso acontecesse. Jesus se permitiu passar por aquela situação. As trevas tomaram de conta. E a obra de Deus só seria realizada com a morte do Senhor Jesus Cristo. E certamente a sua ressurreição. Então, o Senhor Jesus Cristo claramente dizia, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Essa deve ser a nossa oração pela vontade de Deus. É a grande oração que todo crente deve fazer. Estando em tranquilidade, estando em sofrimento, orar pela vontade de Deus. E então, Marcos, ele apresenta um relato bem mais estilizado, digamos assim. Marcos 14, 36, nós lemos, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. E o Abba aqui é a expressão carinhosa no aramaico para pai, como se fosse papai. Papai, tudo te é possível. Veja como Jesus se apega a Deus, tudo é possível ao Senhor. Passa de mim este cálice, Marcos 14, 36. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Tem a vontade de Jesus naquela agonia, tristeza e sofrimento, talvez até tomada ali pela irracionalidade, transpirando gotas de sangue. Ele era humano também, entenda, tamanho sofrimento, mas acima das emoções e do sofrimento, a razão pautada na vontade de Deus. A vontade de Deus tinha que ser feita acima de tudo. E Jesus clama, Abba, Pai, tudo te é possível. Para Jesus, a vontade de Deus era mais importante do que tudo. E nós temos que aprender isso. A vontade de Deus tem que ser mais importante do que tudo, coisas e pessoas. Talvez seja até algo difícil de compreender, principalmente nós brasileiros, muito afetivos, muito emotivos, mas a vontade de Deus tem que superar as nossas emoções. Certa vez, quando Jesus e os discípulos estavam com muita fome, olha o que Jesus disse para eles, João 4,34. Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês estavam com fome, os apóstolos foram comprar comida, voltaram no momento de viagem, lá após o evangelismo lá da mulher samaritana, e então os apóstolos estavam prontos para fazer a refeição, mas Jesus quis
ensinar essa verdade a mais, essa verdade maravilhosa. A vontade de Deus é a nossa comida. É mais importante do que saciar nossas necessidades básicas, como a comida, como a água, como qualquer outra necessidade básica. Então, é o que Jesus está fazendo no Getsêmani. Tristeza é horrível, tristeza ao ponto de querer a morte é horrível, angústia é terrível, mas a vontade de Deus é mais importante do que o nosso próprio bem-estar. Então, crente espiritual e maduro vive dessa forma, aprende isso. Crente imaturo, e que talvez nem é crente, no primeiro momento de sofrimento, tribulação e dificuldade, larga a fé, abandona a Bíblia, deixa de orar, deixa a igreja, vai para os pecados, porque acha que ali vai conseguir aliviar o sofrimento. Na verdade, vai piorar muito mais. Jesus orou a grande oração pela vontade de Deus para suportar o sofrimento da cruz. E qual foi a resposta de Deus? Foi imediata. A resposta de Deus foi consolo. Olha Lucas 22, 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Percebe como Deus, ele supre, ele conforta, ele nos consola no meio do sofrimento. Deus quis que o seu filho sofresse para o nosso bem, mas Deus também mandou o conforto. Um anjo confortando, consolando Jesus. Seria maravilhoso, sabe o que aquele anjo falou naquele momento para o Senhor Jesus Cristo, mas não foi revelado, não foi inspirado na Bíblia Sagrada, mas temos essa verdade, Jesus nos consola no meio do sofrimento. Então, quando você passar pelo sofrimento, e você está buscando a Deus, é um crente que pecador, mas que busca o Senhor e passa pelo sofrimento, pela dificuldade, pela provação, lembre-se disso. Você tem que orar pela vontade de Deus na sua vida. Deus vai resolver, mas Deus também vai te dar o conforto para você enfrentar o sofrimento, a dificuldade, de modo que agrada ao Senhor e realiza a vontade do Senhor. Perdão. Você crê nisso? Acredita nessa verdade? Acredita que é mais importante a vontade de Deus do que o seu próprio bem-estar? Assim que Jesus viveu. Nós somos cristãos. O cristão é quem imita o Senhor Jesus Cristo. Somos pecadores, sim. Vamos sofrer no meio de muitas tribulações, mas é assim que Jesus quer que enfrentemos a prova, a tentação, o sofrimento, e assim agradaremos ao Senhor. Última lição e verdade do Senhor Jesus Cristo no jardim do Getsêmani. A tristeza nos leva à oração. Muitas vezes passamos por tristezas e angústias, para quê? Para orarmos mais intensamente ao Senhor. Olha Lucas 22, 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Essa expressão a gente vai observar aqui. Os discípulos estavam dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Veja então que o Senhor Jesus pediu para que seus discípulos orassem por ele. O Senhor Jesus se afastou cerca de um tiro de pedra, uma distância pequena, para ter essa oração mais próxima. E foi nesse momento que Lucas revela que um anjo foi confortá-lo, estava transpirando gotas de sangue. Os outros evangelistas, Mateus e Marcos, não apresentam este relato. Então um relato acaba completando o outro. Mas perceba que os apóstolos tinham a missão de orar, estar em oração ali pelo Senhor Jesus Cristo. Numa perspectiva humana, quem devia dormir de tristeza? Jesus, Eu, antes de conhecer esse texto, eu imaginava assim, não, se eu estou triste, eu vou descansar, pode ser que melhore. Não, eu vou orar, para que o Senhor me fortaleça para realizar a vontade de Deus, no meio da minha dificuldade, certo? Não estou dizendo que também não pode mais dormir, claro que deve dormir em algum momento, mas tem que ter o tempo de oração. Os apóstolos não iam para a cruz, mas eles dormiram de tristeza. Lembra que era tarde, eles tiveram um dia extremamente cansativo, é verdade, muitas lições do Senhor Jesus Cristo, sermão do cenáculo, de João 13 até João 17, vários capítulos ele mostrando que Jesus ensinou de maneira muito específica naquele período, ainda no contexto da ceia do Senhor. E então eles estavam
dormindo, deviam estar orando e estavam dormindo. E aqui, dormindo de tristeza. Essa palavra tristeza é uma palavra, é um substantivo, é um nome que caracteriza um pesar, né, que resulta daquilo que se fez. É um pesar pelo que já se fez. Observe que, isso aqui na língua original, a mesma raiz para tristeza aqui, dormindo de tristeza, é a mesma palavra para a tristeza de Jesus. Lá em Mateus 26, 37 e 38, diz assim: e levando consigo a Pedro e aos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Esse entristecer-se é a mesma palavra, só que aqui é um verbo. Os apóstolos estavam dormindo de tristeza, era um substantivo, era um nome, mas aqui é um verbo. Jesus estava se entristecendo. Então veja, todo mundo estava triste ali. Os apóstolos dormindo de tristeza. Jesus também estava triste, entristecendo-se e angustiando-se. Então, tristeza de Jesus e tristeza dos apóstolos. Só que eram tristezas diferentes. Então, nós passamos por tristezas diferentes no momento do sofrimento e da angústia para realizar a vontade de Deus. E aí você agora deve refletir e se examinar. Qual é a tristeza que você tem? Até a tristeza, ela tem que ser orientada pela vontade de Deus. Até a tristeza, ela tem que ser espiritual. Existe uma tristeza pecado. Existe uma tristeza que agrada a Deus. Você escolhe a tristeza que você quer ter. Entende? Então, até a tristeza, uma emoção, um sentimento, deve ser orientado pela vontade de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Qual foi a tristeza de Jesus? Foi uma tristeza altruísta, tristeza sacrificial. Jesus estava triste não por causa da vontade de Deus. Jesus estava triste não porque ele estava com raiva de ninguém ou alguém o estava imediatamente o maltratando. Jesus estava triste porque o peso dos pecados dos homens era terrível. E ele ia passar por uma situação que nunca passou na eternidade. A situação de ser condenado pelo próprio Pai. Entende? Então ele estava triste porque ele estava sofrendo, já iniciando aqui, o sofrimento de receber os nossos pecados na cruz. Mas isso por escolha própria, ninguém obrigou Jesus a fazer. Eu não estou dizendo isso como ingrato, pelo contrário, para mostrar o tamanho do amor do Senhor Jesus Cristo. Ele escolheu sofrer na cruz e sofreu e ficou triste e angustiado, porque não é fácil, não era fácil, não foi fácil, e certamente demandou de Jesus buscar Deus, o Pai, em oração, uma tristeza altruísta. Quando você decide amar um irmão, mesmo sabendo que aquele irmão não vai te dar nenhum obrigado, né? Quando você decide sacrificar-se por uma pessoa, sem esperar nada em troca, entende? Amar os outros sem querer o reconhecimento, e muitas vezes sofrer por isso, perder valores por causa disso, ou saúde, ou até a tranquilidade, entende? É uma tristeza que você pode ter, nós podemos ter, tristeza altruísta, tristeza sacrificial. E qual vai ser a nossa oração? Da mesma forma que Jesus, obviamente uma escala muito menor, para que nós aprendamos a passar por aquela tristeza altruísta e sacrificial, cumprindo a vontade de Deus, sem pecado, sem falar mal do irmão, né? Sem lançar em rosto o que nós estamos fazendo ali, para o bem daquele irmão, daquele amigo, daquele familiar. Esse é o amor de Jesus que nós temos que aprender. Vamos, muitas vezes, não serão poucas, vamos ficar tristes com as pessoas que amamos. Elas vão nos decepcionar. E aí, o que fazer? Vamos continuar amando, óbvio. E vamos sofrer, e vamos ficar tristes. Mas é uma tristeza não por vingança, não para retaliar, mas uma tristeza por realizar a vontade de Deus. Tristeza legítima, tristeza sacrificial. Entende a diferença? A tristeza dos apóstolos era diferente. Era uma tristeza egoísta. Eles não tinham motivo de estar tristes. Não tinham. Eles poderiam estar tristes por quê? Porque Jesus os exortou há pouco tempo, era uma razão. Eles podiam estar tristes, dormindo de tristeza por causa do cansaço,
mas que Jesus não leva em conta. Jesus não quer saber se está cansado, se não está cansado, tem que orar. Nesse momento agora tem que estar orando, né? Não é momento de cansaço. Então tem um momento que você ora pelo seu irmão, cansado ou não. Você vai deixar de orar pelo seu irmão porque está cansado? Não pode, né? Eu sei que é difícil, e todos nós temos que aprender isso, a orar, mesmo sem tempo, mesmo no cansaço. Eu sei que não é fácil, mas é a disciplina espiritual da oração que nós devemos mais cultivar na nossa vida hoje, na modernidade, porque com a correria e a tecnologia cada vez mais explodindo na nossa vida, dizemos que não temos tempo para orar, mas temos tempo para outras coisas. Então, os discípulos poderiam estar cansados, mas isso não é desculpa, tem que estar orando. Também, eles poderiam estar dormindo de tristeza, porque o futuro imediato que Jesus apresentou para eles não era bom. Jesus seria crucificado, ele disse isso muito claro. Jesus seria preso, Jesus revelou isso de modo muito explícito. E Jesus disse, olha, eu serei preso e todos vocês me abandonarão. Jesus revelou que Pedro o negaria. Então foram discursos não muito felizes, não no sentido de ser um discurso infeliz, não assim, mas não foi um discurso feliz no sentido de que não trouxe alegria. Os apóstolos estavam seguindo Jesus pelo reino de Deus, então eles queriam receber as riquezas de Deus, eles queriam receber as bênçãos de Deus, mas Jesus nunca os enganou, sempre falou que pregar o evangelho do reino e viver ali em breve no reino de Deus, na igreja que viria a surgir como expressão desse reino, envolveria perseguição, envolveria dificuldade. Hoje é do mesmo jeito, esperamos o reino de Deus, sim, mas existem perseguições, existem dificuldades. Jesus achou-os dormindo de tristeza. O motivo pode ser qualquer um desses, não importa, estava errado, dormir de tristeza. Tristeza porque eles estavam pensando só neles, uma tristeza egoísta, pensando em nós. É a tristeza porque perdemos algo, é a tristeza porque alguém nos maltratou, é a tristeza porque nós ajudamos as pessoas e não recebemos nada em troca. Talvez seja a tristeza mais comum no meio da humanidade, inclusive dos crentes no Senhor Jesus Cristo. Tristeza egoísta. Qual é a tristeza que você vive quando você fica triste? É a tristeza que imita Jesus ou a que imita os apóstolos nesse momento? Mais uma vez, Lucas não é tão específico aqui. Então vamos lá para Mateus capítulo 26, verso 40. Mateus detalha mais. Mateus mostra, e Marcos também, que por 3 vezes Jesus foi lá mexer com os apóstolos para saber se eles estavam orando. Olha Mateus 26, 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Percebe? Primeira vez, Jesus foi lá, achou-os dormindo, parece que Jesus os acordou ali e disse, nenhuma hora, vocês podem orar, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Verso 42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se possível, se é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Aí no verso 43, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, o sono era grande, e outra vez estavam dormindo. Parece que dessa vez Jesus não os acordou, deixou eles dormirem lá. Verso 44, deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras, então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Ainda? Vocês dormem muito. Olha, então dormir demais não é bom. Não é verdade? Principalmente dormir demais e não ter tempo para orar. É pior ainda, não é? Então, nesse momento de pandemia e de isolamento, nós crentes temos uma grande tarefa, a de orar. E a oração aqui é a sua oração pessoal, é a sua oração em secreto. É mais fácil orar em grupo, um fortalece o outro, vários orando, é uma bênção. Mas é imprescindível a disciplina espiritual da sua oração pessoal com Deus. Você conversando com o Senhor. Jesus ficou indignado, né? Nessas vezes, 3 vezes foi lá dormindo, e Jesus voltava e continuava orando, né? E esses relatos se completam com o relato de Lucas.
mostrando o sofrimento, a agonia de Jesus. Aqui não diz que eles estavam dormindo de tristeza, né? Diz somente lá no Evangelho de Lucas. Logo depois desse momento de oração, então Jesus é preso. A hora das trevas efetivamente chega sobre a sua vida e ele vai ser levado a um julgamento mentiroso, injusto dos homens, porque Jesus atingiu, né, o lucro ali dos sacerdotes. Jesus feriu o orgulho dos fariseus por pregar a palavra de Deus, a verdade, e então por conta disso estava sendo pregado na cruz, mas a vontade de Deus era expiar o nosso pecado e nos levar para a salvação. Após esse momento de oração no Getsemane, Jesus estava pronto para a cruz. Compare o Jesus sofrendo aqui em oração e o Jesus preso, julgado e crucificado. Perceba como Jesus se fortaleceu aqui, orando ao Pai, suplicando forças para cumprir a vontade de Deus na vida dele, que ele já sabia qual era, a de morrer numa cruz pelos nossos pecados. A resposta de Deus, a oração de Jesus foi imediata, conforto. Um anjo foi confortá-lo. É assim que Deus responde às nossas orações, com conforto. Nem sempre Deus tira o sofrimento, mas o Senhor nos conforta e nos fortalece para passar pelo meio do sofrimento. Com o exemplo de Jesus no Getsemane, aprendemos que a oração nos fortalece para a obediência nas situações mais difíceis da vida. A oração para não entrar em tentação, a grande oração pela vontade de Deus e a tristeza que nos leva a orar e a fazer a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe para que o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa tristeza seja para a glória de Deus. Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor. Pai amado, só temos que te agradecer pela revelação da tua palavra, pelo Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Nos salvou de tão grande condenação e nos deu o exemplo de como enfrentar as horas mais difíceis da nossa vida. Senhor Deus, nos dá fé para crer nesta palavra e viver a vontade do Senhor. Dai-nos força para, no meio do problema, no meio da tristeza, da perda, da angústia da alma, nós saibamos, Senhor Deus, sofrer, estar tristes, realizando a tua vontade. É o que eu te peço e oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, que o Senhor nosso Deus esteja abençoando a você, a sua família, lhe protegendo, né, desta situação difícil em que vivemos. E em breve estaremos de volta às 5 horas na produção, na transmissão ao vivo do sermão vespertino. Que Deus abençoe a todos, um bom almoço e até breve.